Sucesso não muito longe. O fantasma do leão de ouro estava preso em uma formação de magia carmesim. Vendo rosnar continuamente, Leilin cerrou o punho resolutamente. Desde que ele teve a coragem de tomar o lugar de Cebel, ele naturalmente também tinha uma saída. Muitos locais importantes foram marcados no caderno que ele havia apreendido. O centro de energia era um dos lugares mais importantes. Leilin estava confiante que uma vez que esta área fosse atacada, o programa de defesa oculto seria imediatamente ativado. Afinal de contas, ele havia intencionalmente evitado muitas formações mágicas ao longo do caminho, e usou as artes da Arcada da Estrela da Manhã com moderação. Assim, ele parecia relativamente inofensivo. Escusado será dizer que o programa iria lidar com o rank mais aterrorizante 5 Warlock primeiro. Um feiticeiro da lua radiante não deveria ser brincado. Mesmo nos tempos antigos, tal Warlock era um forte candidato que conquistou. As colisões entre estes dois devastariam instantaneamente o seu entorno, fazendo com que uma região já caótica se tornasse ainda mais desordenada. Mesmo que houvesse problemas ou pistas deixadas para trás, eles teriam sido rapidamente eliminados na destruição. Enquanto o fantasma do leão de ouro continuava a rosnar, Leilin sorriu friamente, seu corpo desaparecendo completamente no vazio. As ruínas não tinham mais nenhuma atração por Leilin. Os perigos aumentariam exponencialmente, e forçar-se a ficar não lhe traria nenhum benefício também. Leilin decidiu então evacuar. Meio mês depois, Fosforescence Swamp, sede do clã Ouroboros, dentro do imenso castelo de Leilin. Como estavam as ruínas de Crescente Escarlate, Leilin estava agora usando uma túnica solta e conversando sem pressa com outra pessoa pela tela à sua frente. A figura de Paul apareceu na tela, só que ele parecia um pouco sombrio. Até mesmo seus tentáculos estavam caídos de forma desanimada. Evidentemente, ele não recebeu nenhuma boa notícia. Foi confirmado que as ruínas de Scarlet Crescent foram completamente fechadas. Todas as coordenadas se tornaram inválidas, e eu acredito que isso deu um salto espacial. Paul não parecia muito bem. Anteriormente, com as instruções do caderno, Leilin conseguiu escapar ileso de um caminho espacial que se abrira. Por isso, ele também perdeu as mudanças drásticas que ocorreram depois nas ruínas. Claro, foi assim que ele evitou o perigo. Foi só depois que Paul e companhia surgiram em uma confusão que Leilin descobriu sobre o que havia acontecido nas ruínas. Descobriu-se que os antigos magos do Crescente Escarlate haviam deixado para trás um golem adamantino nas ruínas, que funcionava como centro de controle. Este golem adamantino tinha uma inteligência equivalente aos humanos e podia pensar como um ser humano normal, exceto que estava equipado com um programa para cumprir ordens. O que foi ainda mais especial foi que não só este golem adamantino dominou todas as antigas formações de feitiços nas ruínas, como também poderia recarregar-se devorando massas de pontos da Estrela da Manhã Mágica. Durante a luta anterior, ao descobrir que não poderia derrotar o posto 5 Warlock, Wild, o golem adamantino imediatamente começou a atacar os outros magos da Estrela da Manhã nas ruínas. Numerosas formações de feitiços antigos surgiram, custando caro a Paulo e companhia. Na frente de formações mágicas especialmente desdobradas pelos antigos magos, até as estrelas da manhã estavam destinadas a cair. Blair e outra estrela da manhã caíram imediatamente do círculo espiritual. No final do Windwolf Lair, Philip ficou gravemente ferido, enquanto Paleza caiu diretamente. Até mesmo Cibel, o mais forte de todos, ficou gravemente ferido e, segundo rumores, quase caiu de sua posição na Estrela da Manhã. Por outro lado, o relâmpago de Júpiter não era melhor. Pelo menos metade dos homens sofreram ferimentos graves, enquanto os restantes tiveram ferimentos superficiais. Depois de recarregar através da absorção de numerosas massas pontuais, o golem adamantino começou a mostrar suas proezas.
Com a ajuda de muitas formações mágicas antigas, até Wade foi ferido e acabou sendo expulso. As outras Morning Stars tiveram que se livrar do perigo uma por uma. Paul teve sorte, ele conseguiu empurrar seu caminho em uma fenda espacial, e foi teleportado para a fronteira do mundo Magus, que salvou sua vida. A partir de então, as ruínas do Crescente Escarlate desapareceram da Montanha de Cristal. Outros magos surgiram depois, mas não importava o quanto tentassem espioná-lo, nem mesmo um vestígio do local poderia ser encontrado. De acordo com o julgamento de alguns especialistas, o golem adamantino deve ter cativou um salto espacial logo após atingir energia suficiente, teletransportando as ruínas para longe. Sob tal situação, esses magos ficaram tão aturdidos que só conseguiram abandonar a ideia de fazer outra rodada de saques. Quanto a Leilin, ele inventou uma mentira sobre como ele não ganhou muito depois de entrar na dimensão de bolso, e imediatamente recuou após o início da batalha de Rank 5. Isso, é claro, levantou dúvidas de Cybele e dos outros, mas essas eram apenas suspeitas. Além disso, como tinham acabado de perder muita força, não estavam em posição de questionar Leilin. Além disso, alguém tirou os holofotes de Leilin. Ah, certo, Cybele foi encontrado, perguntou Leilin, tentando conter o riso. Devido às alegações de Wade e outras evidências, muitas Morning Stars concordaram unanimemente que o Cybele gigante marinho do relâmpago de Júpiter tinha ganhado a maior fortuna das ruínas, e até mesmo se intrometido na sala de controle central. O relâmpago de Júpiter reagiu de forma relativamente estranha. Eles declararam que Cybele já havia caído e perecido. Até mesmo o ovo da divindade na Torre do Magus foi danificado. Isso levantou algumas suspeitas. No entanto, os Warlocks liderados por Wade eram inimigos com eles e, portanto, não receberam nenhuma resposta. Eles só podiam tentar investigar as informações às escondidas. Ele não tem. Como você sabe, profetizar sobre um Morning Magus é realmente problemático, especialmente com a presença do domínio Morning Star. Juntamente com a radiação do próprio Magus, até mesmo um Magus da Lua Radiante, especializado em magias de profecia, não pode resolver tais problemas. Precisamos de alguém que seja pelo menos um amanhecer, e ele tem que ser um especialista em profecias. Paul deu uma risada forçada. Um trono de Brea Kingdom especializado em profecias. Leilin sorriu. Tal pessoa nunca foi vista antes no continente central. Sofremos muitas perdas desta vez e voltamos com apenas contusões. Só você conseguiu colher alguns ganhos decentes. Paul parecia azedo, o que era raro. Ele olhou para a orelha direita de Leilin. Leilin deu uma risada leve e tocou o lóbulo da orelha. Um acessório crescente cobria sua orelha, lançando uma sombra crescente. Este era um equipamento mágico de alta qualidade, o brinco escarlate. Depois de confirmar que não representava nenhum perigo, Leilin o colocou imediatamente. Um equipamento mágico de alta qualidade. Até a Morning Star Magi seria invejosa. Afinal de contas, mesmo as matérias-primas de tal item desapareceram da face do continente central por um longo tempo, portanto seria impossível produzi-lo novamente. Talvez apenas os nobres poderes de amanhecer que exploraram outros mundos e obtivessem muitos recursos pudessem possuir alguns desses itens. A maioria dos equipamentos mágicos que Leilin tinha visto antes eram itens de baixa qualidade, e até itens de classe média eram raros. Não seria difícil adivinhar o valor desse equipamento mágico de alto nível. Não só Leilin escapou ileso, ele até colheu ganhos relativamente enormes. Não era de admirar que Paulo tivesse inveja dele. Foi só depois de muita deliberação que Leilin decidiu exibir esse equipamento mágico. Suas ações anteriores podem parecer suspeitas, se a primeira leva de magos que entrasse à esquerda sem um único pedaço de pilhagem, atrairia atenção indesejada. Agora,
A aparência do brinco escarlate serviria como uma explicação razoável para tudo o que aconteceu. Paulo pensou consigo mesmo: se fosse eu, talvez eu também estivesse satisfeito com a descoberta do brinco escarlate. Teria sido suficiente para eu parar por aí e encontrar minha saída. O mais milagroso foi como o completo desaparecimento das ruínas de Crescente Escarlate fez com que a maior parte do contrato que Leilin assinava com eles fosse obsoleto. Ele nem precisou redistribuir o que obteve. Inicialmente, quando decidiram a alocação, incluíram as ruínas inteiras como uma das terras mais importantes. Agora que eles sofreram uma perda, o acordo naturalmente perderia sua validade também. Isso definitivamente foi benéfico para Leilin. Ele estava preparado para guardar o segredo da antiga árvore da sabedoria até a sua morte. Era apenas um relatório de inteligência de qualquer maneira, e não ocupava muito de sua parte. Retirar essa informação e depois distribuir seus lucros de maneira justa enganaria a todos. Agora que ele era o único proprietário de todas as ações, era ainda melhor. Como o acordo anterior foi feito obsoleto, qualquer coisa obtida das ruínas seria da pessoa que a encontrou. Não importa o quanto Paul fosse ciumento, ele não podia fazer nada sobre isso. Com magia de alta qualidade e equipamentos, era desnecessário dizer que a força de Leilin aumentaria exponencialmente. Agora que Cibele estava sofrendo com pesadas perdas, eles não poderiam tornar as coisas feias mesmo se quisessem, já que sua força não poderia ser comparada à de Leilin. Não apenas isso, a Spirit Circle e a Windwolf Lair sofreram grandes perdas em termos de força. A queda sucessiva de suas estrelas da manhã causou problemas para a superfície e em seu governo. Inimigos de antes também começaram a se preparar para a ação. Em tempos tão incertos, eles estariam mais do que dispostos a receber ajuda externa de Leilin, que tinha boas conexões. Isso seria mais favorável do que permitir que ele se aliasse a seus inimigos. Foi assim que este assunto passou. Se não fosse pelas duas luas radiantes, Leilin acrescentou secretamente. Embora Leilin tivesse tentado o seu melhor para cobrir seus rastros, questionando a si mesmo, era difícil garantir que ele não deixasse rastros. Se as ruínas de Crescente Escarlate fossem encontradas, ou mesmo invadidas, seria possível encontrar lacunas por meio de testes no local. Havia muitos truques nas mangas daqueles magos da Lua Radiante, muitos dos quais ele nem teria pensado. Assim, ainda havia um perigo oculto. Mas qual foi um pouco de risco comparado a esses retornos? Além disso, o feiticeiro da Lua Radiante no final de Leilin, Wind, estava muito certo de que o gigante da marinha Cibele era o principal culpado. Isso imperceptivelmente levantou imensa pressão de Leilin. Como ele havia ofendido magos da Lua Radiante de Júpiter's Light, um pouco mais de inimizade não faria muita diferença. Ah, certo, Sir Leilin, você parece ter ganhado muito com essa viagem às ruínas de Crescente Escarlate. Eu tenho alguns itens aqui também. Que tal uma troca mútua? Paul finalmente revelou sua verdadeira intenção de fazer a ligação. Embora tanto ele quanto Leilin tivessem obtido alguns itens nas ruínas, eles poderiam não estar aptos para uso, portanto era vital trocar itens de valor equivalente.